Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Nesse dia, primeiro da semana, assim que vocês se acordarem, não esqueçam, é o primeiro dia da semana, dia do Senhor. Então, comece também a invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mas estamos sendo transferidos aqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, invoque, dependa desse nome, que é nesse nome, se eu e vocês perseverarmos, vamos chegar ao reino de Deus. Portanto, invoque até sentir o ardor do Espírito queimando dentro dos vossos corações. Depois que nós invocarmos, sentirmos a presença ardendo dentro do nosso coração, aí sim podemos abrir a nossa Bíblia, para que Deus possa falar para mim e vocês a sua revelação hoje, na sua palavra. Graças a Deus. E hoje, graças a Deus, 6 de junho, ele pede para mim e vocês ler. Primeira Reis, começa a primeira vez, Reis hoje. Primeira Reis, Atos 4, Salmo 124 e Provérbios 16, 24. Primeira Reis, hoje, vai falar sobre a velhice do rei Davi. É para vocês lerem com calma, vão entender quando o rei Davi ficou velho, o que aconteceu na vida dele. Louvado seja Deus. E leiam sempre dependendo do Espírito, porque Deus é quem dá a revelação. Louvado seja Deus. E depois que vocês lerem a palavra na Bíblia, eu vou ler aqui o provérbio de hoje, que está muito bom, encorajador para nós. Provérbio de hoje, ele diz o seguinte, provérbio 16, o 24 diz, eu vou ler o 23. O coração do sábio ministra a sua boca, e seus lábios são hábeis para o ensino. Louvado seja Deus, né? Foi o de ontem isso aqui, mas eu quero complementar com o de hoje, que é o 24. Ele diz: as palavras agradáveis são como favo de mel, são doces para a alma, e revigoram a saúde e alegria de viver. Portanto, amados e amadas irmãs, esse provérbio aqui é muito encorajador. Nós temos que ser esses que falam palavras agradáveis para revigorar as vossas almas. Porque nós sabemos que nossa alma é complicada. E nossa alma é complicada. Então, precisa de palavras doces para revigorá-las, para que ela possa falar e sentir o que Deus está querendo dizer para cada um de nós. Amém? Louvado seja Deus. E depois que nós lermos a palavra, com certeza Deus já tem fortalecido o nosso espírito. Aí podemos sim continuar, né, lendo o alimento diário. Alimento diário, você já sabe, né? Cuja série é A Igreja, coluna e base da verdade. A igreja lembre-se bem, se eu e vocês estamos na igreja, precisamos estar arraigados nessa base, de coluna da verdade. O título geral é A Cumplicidade na Obra do Senhor. Louvado seja Deus. E hoje, graças a Deus, nós sabemos o título da semana, o autor, o apóstolo Paulo, e hoje é domingo, dia do Senhor, né? Ele pede para mim e vocês ler. Leitura bíblica, Atos 22 ao 28. Romanos 11, 1. Leiam com calma, sempre dependendo do Espírito. E ler com oração, já lemos também esse versículo e capítulo, que é Filipenses 3,7, que diz para mim e vocês: mas o que para mim era lucro,
Isso considerei perda por causa de Cristo. Aqui já dá para entender que o apóstolo Paulo já tinha se entregado completamente ao Senhor. Ele disse o que considerava para ele era lucro, ele disse considerar o que? Perca por causa de Cristo. Isso, amados e amadas irmãs, eu e vocês precisamos ser assim que nem Paulo, esse modelo. Considerar tudo perca por causa de Cristo. E se entregar ao Senhor completamente. Louvado seja Deus. E hoje o título é A Origem, Criação e Formação do Apóstolo Paulo. Aqui nos mostra bem direitinho a origem de onde Paulo veio, como ele foi criado e como ele foi formado escolarmente. Que ele diz assim, a respeito da origem do apóstolo Paulo, sabemos que ele é o que? Israelita, descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ele vinha de uma linhagem pura, pois seu pai, como sua mãe, eram hebreus, circuncidado ao 8º dia, que acontecia apenas com judeus legítimos que seguiam a lei de Deus. Paulo era fariseu, uma seita bastante rigorosa, por isso que Paulo era daquele jeito, rigoroso, não tinha misericórdia de ninguém, principalmente com os cristãos. Ele disse, mas quanto à justiça da lei, o apóstolo era o que é? Irrepreensível. Olha aí o homem como era, irrepreensível à lei. Porque ele foi instruído aos pés de quem? Como fala aqui, de Gamaliel. Aqui embaixo ele diz assim, na idade escolar, Paulo foi educado em Jerusalém pelo renomado mestre, olha o nome dele, do judaísmo, Gamaliel. Tá vendo? Paulo foi ensinado por esse homem. Por isso que Paulo era irrepreensível à lei. Aí ele diz, a história aponta Gamaliel como um dos mais eminentes doutores da lei. Olha o homem aí o que era. Ó Senhor Jesus. Aí ele diz, as escrituras relatam olha, Gamaliel que era, relata que ele era moderado em suas opiniões, possuidor de grande sabedoria. Ainda assim, Paulo foi criado como radical extremista. Ó Senhor Jesus, tá vendo? Paulo, nessa época que Paulo não tinha o Senhor, ele era radicalista. Nós sabemos disso que a história conta, né? Aí aqui o que me chamou mais atenção foi aqui, ele disse assim, o fundador de Israel, em 1948, David Ben Gurion, em seu livro O Despertar de um Povo, indicou o apóstolo Paulo como o mais, olha, assimilianista, o nome difícil, da cultura judaica. Isto é alguém que promoveu a integração de raças e culturas diferentes para evitar conflitos na convivência. Segundo o autor, Paulo transformou os ensinamentos e a vida de um modesto judeu de Nazareno, que era nosso Senhor, referindo-se a Jesus, em um símbolo divino, fundador da religião cristã, que conquistou toda a Europa num curto espaço de tempo. Ó Senhor Jesus, vemos, portanto, a obra de Paulo sendo reconhecido por um judeu fundador do Estado de Israel. Portanto, amados e amadas irmãs, aí era o perfil do apóstolo Paulo, impreensível à lei. E ele, como esse David bem falou aqui, ele é quem promoveu a integração entre as raças, para que não houvesse conflito. Ó Senhor, e trazendo esse exemplo de hoje, é nós que estamos na igreja levar o evangelho para que as pessoas possam ser salvas e que não haja conflito entre as pessoas que recebem o evangelho. Isso é um dever meu e seu. Amém? Louvado seja Deus. E por fim, que eu tenho que ler, que isso aqui, o fim é demais. Nós estamos inseridos nessa empreitada para a concretização da obra que os primeiros apóstolos começaram. Portanto, o momento exige que avançamos, não que retrocedemos. Sendo assim, sigamos o exemplo de sacrifício e abnegação do apóstolo Paulo, oferecendo nossa vida ao Senhor para o Evangelho, a fim de que ele complete seu plano. Não sejamos enganados, deixando nossa pureza e simplicidade de lado, pois o tempo se abrevia. Coloquemos-nos ao lado do Espírito, amém? Como a noiva e guerreira de Cristo, para, por fim, a rebeldia na terra e entregar o reino de volta a Deus Pai.
Que o Senhor abençoe a todos nós. Amém. Portanto, amados e amadas irmãs, temos essa incumbência de trazer o reino de Deus aqui para a terra. Como podemos fazer isso? É nós pregarmos seu evangelho. Seguir ao Espírito. Lembre-se bem, só podemos ser um com o Senhor se nós seguirmos ao Espírito. E ele encoraja dizendo, não sejamos enganados, amados e amadas irmãs. Não podemos ser enganados, porque nós sabemos que há muitos, no meio de nós, que está sendo enganado. Você sabe disso. Muitos que estão sendo enganados. Mas nós não podemos ser enganados, porque nós já temos o Espírito. E se eu e vocês estivermos, como Paulo estava, completamente entregue ao Espírito, entregue a Deus, com certeza nós não vamos ser enganados pelas artimanhas do inimigo. Amém? Louvado seja Deus. Que o Senhor possa hoje, quando você estiver lendo, aumentar mais e mais um pouco da fé de cada um de nós. Amém? Porque nós vivemos por fé. E a fé é o próprio Senhor. Louvado seja Deus. Não esqueçam, hoje é domingo, dia do Senhor. Vamos se doar mais para Deus. Hoje é um dia que todos nós, cristãos, podemos se prostrar diante de Deus, porque é um domingo. Amém? Todos os dias nós podemos se prostrar, mas hoje é o dia do Senhor, o primeiro dia da semana. Então, vamos se prostrar mais diante de Deus. Vamos pedir a Ele mais e mais das suas misericórdias e que Ele possa, a cada momento, estar nos transformando. Amém? Lembre-se, Ele está voltando e precisa de mim e vocês para reinar com Ele. Louvado seja Deus. Sim,